Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor, amém? Oh, glória, um povo aí animado, avivado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, que texto maravilhoso, que bênção, né? Quem está sentindo a presença do Senhor aí, dá um glória a Deus. Culto gostoso, culto maravilhoso, a presença do Senhor está entre nós. Vamos fazer a leitura de um texto para agregar a esta campanha de gratidão ao Senhor. O Senhor me deu uma palavra lá em 1 Samuel, capítulo de número 7. Eu sei que você conhece esse texto muito bem. É por isso aqui a microfonia, ó. Leva para lá. Esse aqui está ligado. 1 Samuel, capítulo 7. Faremos a leitura do versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, isso. Assim diz a palavra do Senhor. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Diga glória a Deus. Quero ler mais uma vez, para que fique gravado aí no seu coração. Depois você pode deixar projetado, por gentileza, João, o texto. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E você diz amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a história desse texto é maravilhosa, ela é inspiradora. E como todo assunto, a Bíblia, ela está sempre à frente. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele sempre vai nos inspirar. A palavra, ela se torna viva quando você aplica ela na sua vida, quando você vive aquilo que você lê. As orações mais poderosas são aquelas que você faz com base nos textos que você conhece. Porque se a palavra é verdadeira, o Deus da palavra é verdadeiro, então Ele cumprirá aquilo que está escrito sobre a nossa vida. Esse capítulo especificamente de Samuel, ele conta a história, e o povo aqui já estava, depois em casa você pode ler o capítulo, o povo já estava há 20 anos sem o principal símbolo daquilo que representava a presença de Deus no meio deles. Eles já estavam há 20 anos sem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um objeto poderoso, principalmente para eles naquele tempo. E isso causou um efeito neles. Isso fez com que eles buscassem e voltassem o seu coração mais para o Senhor. Eles consultam Samuel, estavam com medo de serem atacados pelos seus inimigos, pelos filisteus. E quando consultam a Samuel, Samuel prontamente não reclama da falta da arca, mas ele vai dar um conselho para o povo, vai dizer assim: olha, se vocês se converterem ao Senhor, se vocês desfizerem dos ídolos, jogarem fora as estátuas, ou seja, traduzindo, se vocês removerem da vida de vocês aquilo que está errado, se vocês removerem aquela sujeirinha debaixo do tapete, vocês não vão precisar de arca não. O Senhor vai dar a vitória para vocês, e vocês vão ver a vitória acontecer. E esse capítulo mostra exatamente isso, porque o povo, ele obedece à voz de Samuel, busca ao Senhor, desfaz de tudo aquilo que estava escondido, de toda a sujeira, de todo o ídolo, e o resultado é certo, eles têm a vitória. E depois dessa grande batalha, que lá no finalzinho eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, Samuel, ele vai marcar essa história, porque é algo a ser marcado na história. Ele dá um nome para esse evento, ele dá um nome para essa história, para esse acontecimento, e ele vai colocar esse nome dizendo assim: Ebenezer, até aqui
o Senhor nos ajudou. Diga glória a Deus. Aleluia. E hoje nós pegamos esse texto com essa história maravilhosa e às vezes colocamos atrás de carro, atrás do caminhão, colocamos escrito na parede, sem muitas vezes saber exatamente o real sentido e significado dessa história. A verdade é que, não olhando para esse texto, querido, eu quero pensar aqui com você, porque a gente pode interpretar ele de muitas formas, mas pelo menos 3 formas. Existem 3 formas que você pode interpretar esse texto. Presta atenção. 3 formas de interpretar esse texto, e é claro, só uma delas pode ser a correta. E se tem uma forma que você pode olhar para esse texto e interpretar ele, é o seguinte: é você entender, e aí existem aqueles que olham para esse texto e eles entendem o seguinte, que Deus é um Deus, mas Ele só está ali para me ajudar. Algumas pessoas vão olhar para esse texto e quando aplicá-lo na sua vida, eles vão ter esse pensamento: Deus é Deus, Ele é poderoso, mas Ele só existe para me ajudar naquilo que eu preciso. Ou seja, Ele é Deus, mas Ele só é Deus para confirmar tudo aquilo que eu faço. Ele é o meu auxiliar. Se tivéssemos que dividir matematicamente, 75% eu faço, 25% foi porque o Senhor me ajudou. O Senhor, para esse tipo de gente, querido, olha aqui, é como se fosse um amuleto de sorte. Para essas pessoas, Deus é como um trevo de 4 folhas. Para essas pessoas, Ele cabe em um pingente, Ele cabe em um cordão. Para essas pessoas, Ele é o Deus daquela Bíblia que está aberta no Salmo 91, que a página chega a estar amarelada. Ele é um símbolo de sorte. Para essas pessoas, Deus se limita a uma imagem. E elas até usam aquele texto de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece, mas não é com ênfase no me fortalece, é com ênfase em tudo. Porque elas vão usar Deus para fazer exatamente tudo aquilo que elas querem. Afinal, Ele está ali apenas para ajudá-los. E aqui cabe uma reflexão para nós. Nós precisamos tomar cuidado, porque se servimos a um Deus que concorda com tudo que a gente fala, que concorda com tudo que a gente faz de errado, se servimos a um Deus que apoia você quando você está no pecado, se servimos a um Deus brasileiro que sempre dá um jeitinho, mesmo que seja errado, de chegar na vitória, cuidado, porque muito provavelmente você pode estar servindo a uma imagem de Deus criada por você mesmo. E aqui é o perigo de não estar servindo ao Deus verdadeiro, mas estar servindo a uma imagem de Deus criada por você mesmo, para te apoiar e para estar com você e para dizer sim para tudo que você quer. Meu Deus, alguns construíram o seu relacionamento com esse Deus, com base nesta imagem, com base nessa imagem de Deus, que só está ali para atender aos seus caprichos. E aí constrói-se uma relação de interesse, porque qual é o meu pedido agora dessa vez? O que é que eu tenho, o que é que o Senhor tem que fazer por mim para mostrar que o Senhor é Deus? Mas também, como o Senhor está comigo, eu posso fazer o que eu quiser. Então o Senhor tem me ajudado. Acho que não tem ninguém aqui que enxerga Deus dessa forma. Então eu já vou passar desse tema, vou para o próximo. Porque existe uma outra forma de você também enxergar esse texto. Quando você lê, até aqui o Senhor nos ajudou. Uma outra forma de você interpretar esse texto é dizendo o seguinte: olha, 50% é Deus que faz, mas os outros 50% é eu que faço. Eles entendem que a obra é até de Deus. Deus faz o impossível. Mas se não fosse Ele, irmão, Deus o ajudou,
mas ele, se não tiver ele, nada acontece. Deus curou, Deus fez maravilhas, mas porque eu orei. Deus fez, mas porque eu paguei o preço. Geralmente são pessoas orgulhosas, são pessoas que atribuem a si mesmos aquilo que deveria ser atribuído a Deus. E tem um nome para essa síndrome, eu descobri, eu quero compartilhar com você. Muito provavelmente essas pessoas estão sofrendo da síndrome de Elias. Um dia, Deus levanta um profeta sobre a terra, e esse profeta é perseguido, é massacrado. Você vai ler isso em 1 Reis 18. E esse profeta fica tão... 1 Reis 19, perdão. Esse profeta fica tão chateado com aquilo que acontece, porque o povo não crê. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora cria em Deus, outra hora cria em Baal. Que ele fica estressado, ele diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Os outros profetas foram mortos. Só ficou eu aqui como profeta. Só tem eu. E aí, querido, a resposta de Deus é pronta. A resposta de Deus é eficaz. Porque se no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 14, ele diz: só restou eu de profeta. Lá na altura do versículo mais à frente, versículo 18, Deus dá uma resposta para ele, dizendo assim: eu preservei 7.000 que não se dobraram a Baal. O que Deus estava dizendo para ele? A matemática é simples, Elias. Para cada um que acha que é o cara, tem mais 7.000 fiéis para mostrar que você ainda tem que comer muito arroz com feijão para melhorar. E o que isso nos ensina, querido? Que muitas vezes nós corremos no risco de achar que a nossa prova é maior, que a nossa batalha é maior, porque eu sofro muito, irmão. Gente, existe batalha de testemunho. Não sei se vocês já participaram de uma dessas. Eu já tive numa roda dessa. Um irmão começa a contar uma vida ruim aqui, o outro não aguenta e fala: não, eu vou te contar uma pior. E aí fica aquela disputa de derrota. Para mostrar quem sofre mais pelo nome de Deus. Como se Deus estivesse perdendo. E como Ele é fiel, como Ele é bom, como Ele ora, aí a casa não cai. Mas a nossa confiança, eu quero lembrar de Salmo 124, versículo 8, que diz assim: olha, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro não vem e não depende daquilo que a gente pode fazer, depende dEle. Então alguns vão olhar para esse texto e vão entender: de fato, o Senhor me ajudou. Ele fez a parte dele, eu fiz a minha e deu certo. Mas existe uma terceira forma de interpretar esse texto. E eu queria pensar essa forma com você aqui nessa tarde. Repara no que o texto diz, e a forma com que está escrita não é em vão. O final do texto diz: até aqui Eu queria repetir mais uma vez, e você me ajuda a pregar, amém? Vamos pregar junto? Vamos lá, olha o que diz o final. Até aqui Você reparou que a palavra Senhor vem antes da ajuda? Isso não é por acaso, meu irmão. A palavra Senhor vem antes da ajuda. Por quê? Porque Samuel queria dizer que ele só estava onde estava por causa do Senhor. Quando ele diz:
O Senhor nos ajudou, e o Senhor vem antes da ajuda. Ele está dizendo o seguinte: a presença do Senhor é suficiente. Se tiver o Senhor, então tem ajuda. Ele estava ensinando para Israel: a prioridade não é a ajuda, a prioridade é o Senhor. E aí ele começa a reposicionar o olhar do povo para entender que só chegaram onde chegaram, só estavam onde estavam, porque tinha o Senhor como centro, como prioridade, meu irmão. Então vem comigo, que isso aqui serve para nós. Porque se tiver Jesus no barco, o que acontece com a tempestade, meu irmão? Ela tem que acalmar. Oh, glória. E se tiver Jesus no meio da doença, ela tem que dar lugar à cura. O dia que um cortejo de morte cruzou no caminho de Jesus, por onde Jesus passava, surgiu a palavra Talita Cume, surgiu a ressurreição. E quando a morte se encontrou com a vida, a morte teve que dar lugar à vida. Então talvez essa palavra seja para nós, para a gente reposicionar o olhar e a nossa prioridade aonde está. E eu quero te dizer, te dar uma notícia que pode não ser muito boa, mas é uma esperança. Enquanto o seu olhar estiver na ajuda, na necessidade, naquilo que falta, vai continuar faltando, vai continuar precisando de ajuda, porque tudo que vier não será suficiente. Não precisa ser especialista em salva-vidas para saber que uma pessoa desesperada é quase impossível de tirá-la da água. O que o salva-vida faz? Ele tem que pegá-la pelo pescoço, quase que sufocar, imobilizar para conseguir tirar. Porque quanto mais desesperada ela fica, mais ela está propensa a morrer. Samuel coloca essa ideia para nós e nos ensina: primeiro é o Senhor. Querido, a gente não pode levantar de manhã como animais, e aí levanta em cima da hora, já olha o celular, liga a televisão, sai correndo, porque tem que ir para o trabalho, e não sei o quê, e não tem tempo para levantar e agradecer ao Senhor. Prioridade. Primeiro o Senhor, eu preciso do Senhor. Agora presta atenção, isso aqui é profético para nós. O judeu, ele gosta de nomear as coisas de acordo com aquilo que está acontecendo. Aconteceu, se a situação for ruim, ele vai chamar de situação ruim. E Samuel, ele faz exatamente isso aqui. Deixa eu te relembrar um pouquinho a história. O povo tinha motivo para estar com medo, porque no local de Mispá, onde eles estavam, era um local fechado, e qualquer tropa em menor número que atacasse eles, os pegaria encurralados. Então eles tinham motivo para estar com medo. Quando os inimigos sabem que eles estão lá, e eles se programam para atacar, e eles vão para atacar, era a batalha perdida para Israel. Aqui era para contar corpos, aqui era para contar derrota. A história que estava prevista aqui era de caos. Mas o que você vai ler no capítulo 7, você não vai ler Samuel reclamando, você não vai ler Samuel desesperado. O que você vai ler é que Samuel, quando sabe que o inimigo está vindo, ele corre para o altar e ele vai sacrificar ao Senhor. Ele não se preocupa com o número do exército, ele sabe que ele está em minoria, ele sabe que ele está em desvantagem, mas ele vai até o Senhor em oração. Ele vai sacrificar, a Bíblia diz que ele sacrifica ao Senhor. E acontece algo inédito naquela batalha.
Por isso ficou marcado na história. A Bíblia diz que o inimigo ficou confuso. Eu não sei como se deu essa confusão, mas eles, estando em números muito maiores, não tiveram condição de atacar o povo de Deus. E a Bíblia diz que depois deles ficarem confusos, o povo de Israel desce correndo atrás deles. Oh, glória a Deus! E vai até eles e vence a guerra, para a glória do nome do Senhor Jesus. E então Samuel batiza esse acontecimento e esse altar com esse nome, Ebenezer. E aqui é profético para a nossa vida. Querido, eu não sei como foi a retrospectiva do seu ano, eu não sei como tem sido a sua vida, mas quem sabe para você está sendo desenhado uma história de derrota em alguma área, seja financeira, seja espiritual, seja no teu relacionamento, no teu casamento. Quem sabe a história que você vai contar, ou que você tem contado, é uma história triste, amarga e sem esperança. E eu glorifico ao Senhor por nos trazer essa palavra nesta tarde, para nos dizer que Ele deseja dar um nome diferente para a sua história. Ele quer dar um nome diferente para a sua história. Aonde era a história de crise, aonde era a história de derrota, quem sabe de depressão, quem sabe de pensamento de suicídio, quem sabe de algo que você tem buscado e não tem encontrado, Ele quer dar um nome diferente para nós, para essa história que seria a história contada de derrota. Ele quer chamar de Ebenezer, para dizer para você: eu vou te sustentar. Aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Se você crê, levanta a tua mão direita. Em nome de Jesus, a história que você vai contar ainda esse ano vai ser a história de Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me sustentado e tem glorificado o seu nome na minha vida. Em nome de Jesus. Você acha que era do interesse de Deus que o povo perdesse a guerra? Não, porque aquele era o povo de Deus. Era do interesse de Deus que o povo vencesse a guerra, para que o nome dele fosse glorificado. É do interesse de Deus que você vença, que você rompa essa barreira. É do interesse de Deus que a bênção venha, que você seja tocado, que você seja alcançado, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que aqueles que olharem vejam o quanto ele é poderoso. Você está olhando a história da perspectiva errada. Você não é um inimigo, você é filho, você é povo de Deus, você carrega o nome de Deus, e sobre o nome do Senhor, querido, o nome dele não pode ser envergonhado, o nome dele não pode ser diminuído, o nome dele não pode ser reduzido, ele tem que ser glorificado. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Mas depende da nossa perspectiva. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Não é que ele é um auxílio para mim, não é isso que Samuel estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que ele só chegou onde chegou, que ele só estava onde estava, porque a mão do Senhor havia sustentado ele. E eu quero lembrar você de Salmo, capítulo de número 3, versículo 5, que diz assim: eu me deitei e eu dormi, mas eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sustentar é cuidar dos mínimos detalhes. Sustentar é amparar quando o Senhor é preciso. Sustentar é estar atento às necessidades. Sustentar é manter de pé algo e não deixar com que caia.
Ah, aleluia! O Senhor tem sustentado você. Ah, o Senhor tem segurado você. Ah, o Senhor tem te dado força, te dado graça. O Senhor tem te segurado e não tem deixado você cair. E não vai, sabe por que não vai? Porque você carrega o nome dEle. Se você carrega o nome dEle, a glória e a honra tem que ser dEle. E Ele não vai deixar ser envergonhado pelo seu nome através da sua vida. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. É bondade e misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Oh, obrigado, Jesus. Até aqui o Senhor tem te sustentado. E eu quero declarar em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, que haverão testemunhos aqui, nesse ano que virá, testemunhos grandiosos, testemunhos poderosos. Mas é preciso que você entenda que algumas coisas elas são construídas, e construir leva tempo. Ninguém constrói do dia para a noite, construção leva tempo. Construção dá trabalho, para destruir é fácil, mas para construir leva tempo. O povo precisou de 20 anos para entender que não era a arca, era a presença do Senhor que se manifestava na arca. Mas tendo a arca ou não, se a presença dele estivesse lá, eles não precisavam de um objeto. Eles precisavam do Senhor. E talvez esta aqui seja a primeira guerra que eles vencem, sem a presença da arca, mas com a presença do Senhor no meio deles, porque eles haviam se arrependido. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se eu puder concluir essa mensagem nesta tarde, nós precisamos nos voltar a nossa prioridade para o Senhor. Lembre-se disso, antes da ajuda vem o Senhor. Se tiver o Senhor, tem ajuda. Se não tiver o Senhor, não tem nada. Nós precisamos é do Senhor. E aí talvez você vai dizer assim: não, pastor, o que eu preciso, na verdade, é de ganhar um pouquinho mais. Não, querido. Se você ganhar um pouquinho mais e não tiver o Senhor, você vai dever um pouquinho mais. Que é isso que acontece. Não, pastor, sabe o que eu preciso? Eu preciso é que o meu marido se converta ao Senhor. Amém. Mas antes dele, você tem que se converter. Porque eu já vi acontecer. O marido não era crente, se converte. A mulher estava na igreja e não era convertida. E ela que desvia depois. E o homem tem que ir lá e pregar para ela. Então a gente precisa do Senhor e não das coisas. Pastor, eu preciso de uma cura. Sim, a cura é consequência da presença do Senhor. O que nós precisamos é do Senhor nessa tarde. O que nós precisamos é do Senhor nesse ano. Queria que você estivesse de pé comigo, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E antes de nós orarmos com o pastor, eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho e pensasse aí qual tem sido a sua atitude diante do Senhor. Será que o Senhor para você, Ele tem para Ele te ajudar, Ele tem sido um amuleto, Ele tem sido um acessório, algo que você usa quando precisa e descarta quando não precisa? Não, isso é muito pouco. Será que você tem achado que você pode alguma coisa e aí Deus faz a parte dele e você faz a sua? Não, isso também é muito pouco. Nós precisamos entender é que só a ajuda dele é suficiente. A ajuda dele, um pouquinho da ajuda dele, é tudo que você precisa. Apenas um toque da mão dele é tudo que você precisa. Uma palavra dele é tudo que você precisa. Um mover, uma provisão, algo que ele possa fazer é tudo que você precisa. Ah, Senhor, ensina-nos a depender de Ti, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a estar diante da Tua presença e entender que só o Senhor é
tudo que precisamos, que não há nada nessa terra, que não há nada debaixo da terra ou nos céus maior do que o Senhor na nossa vida. Seja o Senhor a nossa primazia, seja o Senhor o primeiro em tudo, seja o Senhor a nossa prioridade. Oh, que a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, que nós possamos a cada dia mais depender de Ti, mais de Ti e menos dos homens, depender mais de Ti e menos do dinheiro, depender mais de Ti e menos das coisas, tendo o Senhor como prioridade. Então seremos gratos ao Senhor, gratos por aquilo que o Senhor pode fazer, gratos por aquilo que o Senhor tem feito e ainda por aquilo que o Senhor irá fazer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.